Bom dia! Olá, sexto ano! Hoje vamos falar sobre ato de fala, frase e contexto. Tudo isso está, na verdade, interligado, mas cada coisa tem um conceito diferente. Vamos falar também sobre tipos de frase. De toda forma de comunicação verbal, a gente vai produzindo frases e aí cada uma delas com sentidos diferentes. A gente busca dar um significado de acordo com a nossa intenção. Antes, fique aí de olho, correção no seu livro de língua portuguesa, páginas 58 a 61, no quadro a seguir, em quais palavras há o X como em exercício. Então, aqui você deveria marcar o X quando ele tem um fonema, né, um som de Z. Exato, exemplo. Ó, aqui a gente tem azul. E aí percebemos o seguinte, essa palavra, esse som, ele também pode ser produzido com a letra Z. Tá vendo? Exigir, casada. Esse mesmo som, né? Zá. Olha, como se tivesse a letra Z, mas eu tenho, na verdade, aqui um S. Em alguns casos eu tenho o X, então esse som, né? Nem sempre a gente grafa com a mesma letra. Cozinhar, aqui nós temos também a letra Z. Casa. Na questão seguinte, em quais palavras ocorre o som do S, como em saco. E aí nós temos, olha, caçar. Tá vendo? Parece que temos esse mesmo som, caçar. Massa, sabedoria, massagem, saúde, aliança. Então, às vezes, esse som ele é produzido também com a letra C cedilha, observando nessa forma de grafar. Nem sempre nós representamos na escrita, né, o som que nós produzimos de uma única só forma. Aqui a gente está falando sobre rima, né? Esse som final aqui, olha, terra, serra. Chamamos essa semelhança, né, final aqui nesses sons de rima. Gude, pude, prova nova, 10 pés. E interessante também, né? Na questão B, a gente tem a palavra bola, né? Aí diz, ganhei uma bola. Se trocarmos apenas esse som, né, do B inicial e formos trocando por outras consoantes, podemos criar outras várias palavras. Trocando apenas a letra B, olha, por C eu tenho agora cola. Se eu trocar por F, fola, por G, gola, por M, mola, por S, sola. Então, nós vamos aí criando novas palavras, né, em língua portuguesa, cada uma delas, né, com seu significado, trocando apenas um único som. E aí, na escrita, a gente vai representando nessa troca de fonemas. Cada uma dessas palavras tem significação diferente. Aqui algumas afirmações você deveria colocar, né, se as afirmações estão verdadeiras ou falsas. Então, ficaria nessa sequência. Questão número 5 também é importante a observação, né? O poeta brinca com a mudança de fonemas nas palavras, mostrando que sua alternância pode gerar palavras diferentes. Somente trocando, né, esses sons, e aí no caso a gente troca também as letras, né, que tentam imitar esses sons. E com isso a gente vai gerando novas palavras. Lembrando, né, que linguagem verbal e não verbal, né? A gente pode expressar silêncio, como é na primeira placa, na placa 1, né? A gente tem uma linguagem verbal, porque é a utilização de palavra escrita, silêncio. Na placa
2, nós temos apenas uma imagem, né? Uma pessoa com o dedinho indicando nesse pedido de silêncio. Então, linguagem não verbal. E aí aqui, como já dissemos, né? A pronúncia das vogais vão indicar o seguinte: quando a gente tem duas vogais que ficam numa mesma sílaba, aquela que for pronunciada de forma mais suave, a gente vai chamar de semivogal. Aquela que for pronunciada de forma mais intensa, mais forte, a gente vai observar que ela é chamada de vogal. Então, aí letras C e D, você precisava fazer esse tipo de análise. E a questão número 7, você deveria marcar apenas a letra B, ó. Vamos agora para o conteúdo, ato de fala, frase e contexto. Nós já vimos que a linguagem, ela tem várias utilidades, né? Para nós, ela é, assim, super importante. Em que a linguagem é importante, né? Ela permite que a gente expresse nossos pensamentos, nossas opiniões, né? Nossa visão de mundo, né? A nossa convivência em sociedade. Então, através da linguagem, né, nós vamos aí apresentando, né, a nossa forma, nosso olhar sobre as coisas. E isso é possível quando a comunicação entre duas pessoas ou mais pessoas acontece. Somente, né? Somente através dessa interação, quando a gente consegue, né, se comunicar com outras pessoas, interagir com outras pessoas. E aí a gente diz que se realizam também inúmeras ações. Isso quer dizer, né? Agimos e reagimos por meio da palavra. E aqui eu destaquei, né? Olha que interessante. Provavelmente você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro. Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor. De que forma? Aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando, né? E outras coisas também. Para compreender isso melhor, leia a tira abaixo. Aqui a gente tem, né, um dragão, e nós sabemos, né, que o dragão, ele meio que cospe, né, fogo. E aqui a gente tem também, olha, na imagem, né, o sol, que não menos que o dragão, né, aquece assim bastante. Então temos lá as escritas dentro desses balões. Ô amigo, por aqui, quentura não bota mais medo em ninguém. Aqui a gente observa, né, uma certeza em quem está falando, né? Essa frase aí, ela indica uma afirmação. Quem está falando está certo daquilo que está dizendo, né? E observando, nós podemos dizer o seguinte: sempre que falamos ou escrevemos para alguém, temos uma intenção. Sempre teremos uma intenção. Alertar, como afirmar, né? Pedir alguma coisa, agradecer algo. Sempre haverá uma intenção qualquer. Assim, podemos dizer o seguinte, né? Tudo que falamos são ações. Essas ações que se dão por meio da palavra são o que chamamos de atos de fala. O menor ato de fala é definido como frase. Aqui nós temos uma tirinha. De acordo, né, com esse conceito, nós podemos dizer o seguinte: temos aqui atos de fala, né? Temos ações que se dão por meio de palavra. Então aqui, olha, vamos ler juntos essa tirinha. Você aí, tá bom? Acompanhando, né, no seu livro de língua portuguesa. Vamos iniciar aí esse diálogo.
qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Aí outro responde: fácil, 2 furos. Ops, ups. E aqui, então, e o de 8 furos deve ser mais pesado. Podemos observar o seguinte: aqui no primeiro quadrinho, o pedreiro faz uma pergunta para o seu ajudante. Aí, então, nós já podemos dizer, né, dizemos que esse enunciado é uma ação. Por quê? Porque por meio dele, né, o pedreiro quis aí satisfazer sua curiosidade. E aí nós sabemos o seguinte, né? Como ele quis satisfazer a curiosidade, que era saber a diferença entre os dois tipos de tijolo aí, né? Esse primeiro tijolo e o seguinte, como houve, né, toda essa comunicação, nós podemos dizer que temos uma frase. E aí, então, ainda nesse primeiro quadrinho, a gente tem ainda, olha, mais 2 atos de fala. Na verdade, mais 2 frases. Fácil. Aqui, né, uma frase, 2 furos. E a outra frase. E a gente pode observar o seguinte: nessa primeira frase, fácil, né, o ajudante, ele mostra que ele tem certeza sobre o que ele vai dizer. E depois, na segunda frase, é que ele vai passar a informação, né, sobre a pergunta. Sobre né, aquela curiosidade do pedreiro. E aí o que a gente vai refletir aqui inicialmente, né? Nessas 2 frases, né, se por acaso você viesse andando, né, encontrasse aí essas 2 frases escritas, né, em algum lugar aleatoriamente, né, você não teria como entender o significado. Quer dizer, essas 2 frases aqui, olha, elas são completamente dependentes de um contexto. A gente só vai conseguir entender, né, isso aqui, essa escrita, dentro de um contexto, senão a gente não vai perceber significado algum. Se encontrasse apenas escrito, né, isso, fácil, 2 furos, né, soltos em algum outro lugar que não fosse aqui nesse quadro, com a pergunta anterior, né, com toda essa cena, nós não teríamos como compreender. Então, aqui dizemos que essas 2 frases são dependentes de um contexto. E aí, inicialmente, a nossa análise vai ser essa. Aqui nesse primeiro balão, nós temos, né, uma frase que tem um sentido, a gente consegue compreender ela, independente do contexto. Ela aqui, olha, até chegar ao final, né, a sua interrogação. E já que essas 2 outras não. Tá? Inicialmente, a gente precisa perceber essa realidade no nosso ato de fala. Então, temos aqui, por conta, né, das nossas realidades, né, diárias de comunicação, nós temos aqui as chamadas frases de situação ou frases incompletas. O que são? Frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Na tira, são exemplos desse tipo de frase. E aí nós temos fácil, 2 furos, ops, tá? Todas essas frases aqui, olha, só são compreendidas dentro de um contexto. E o que é aqui nesse contexto? Né, o encadeamento de todas as ideias, de tudo que está ali representado naquela situação. E temos também aqui, olha, frases formalmente completas. São frases que, teoricamente, contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. São também chamadas de períodos. Na tira, são exemplos de períodos. E aí nós temos aqui: qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? E o de 8 furos deve ser mais pesado. E aí a gente percebe que elas são, né, compreensíveis, mesmo fora de um contexto.
E além dessas duas classificações, nós ainda temos outras classificações, né, que envolvem os tipos de frases. As chamadas declarativas são aquelas que veiculam informações. A língua portuguesa é muito variada. São aquelas frases, né, que têm esse objetivo de informar, e aí geralmente a gente utiliza lá o ponto final, chamada frase declarativa. As exclamativas, elas expressam emoções, e essas frases sempre terminam com pontos de exclamação. Que susto! Ufa! Interrogativas formulam perguntas, terminam sempre com ponto de interrogação. Quantos anos você tem? E aí a gente coloca lá esse ponto de interrogação para poder, né, marcar na escrita que estamos formulando perguntas. Imperativas expressam ordens, expressam pedidos. Saia já daqui, obedeça. A gente tem aqui o ponto de exclamação, mas a intenção de cada uma dessas frases aqui, olha, a gente tem que observar que a intenção é expressar uma ordem, tá vendo? Um pedido. Então, imperativas. Optativas expressam desejos. Tomara que tudo dê certo. Espero que você seja muito feliz. Estamos expressando desejos nossos. Aí essa frase é classificada como optativa. E observar sempre, gente, que o sentido da frase vai depender da nossa intenção, né? Da intenção de quem fala ou então escreve. E às vezes o sentido muda. Olha aqui, temos aqui todas as frases escritas, né, de uma só forma, mas de acordo com a intenção, né, que na tentativa de expressar a intenção, pontuamos. Então, olha, você já chegou? Uma pergunta. Você já chegou? Uma emoção. Você já chegou? Uma afirmação. Então, a gente pode observar que na prática, né, essa distinção aí não é tão rígida. Às vezes, temos também outras situações. Por exemplo, uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? E olha aqui, né, demonstrando essa intenção. Ao mesmo tempo que estamos fazendo uma pergunta, estamos demonstrando emoção. Uma pergunta pode ser também uma ordem. Você vai sair daí ou não? Aqui a gente já pode observar essa intenção, né? Ao mesmo tempo que estamos perguntando, estamos, né, dando uma ordem, né? Praticamente dizendo, sai logo. Então, temos também outras formas de expressar. Uma declaração pode ser uma ordem. Você vai sair daí agora. Tá vendo aqui? Conseguiu perceber? Quando alguém fala assim contigo, né? De repente o pai, a mãe, né? Emitiu essa frase aqui, olha, com um tom de voz. E aí você vai perceber que, na verdade, isso aí é uma ordem. Olha outra situação também. Uma declaração pode ser uma pergunta. Olha isso, gostaria de saber o horário da prova. Na verdade, né, a gente está com a intenção de perguntar o horário da prova. E aqui também, quanto à polaridade, né, as frases podem ser afirmativas ou negativas. Negativa é quando ela geralmente apresenta a palavra não, mas existem outras formas de demonstrar essa polaridade negativa, né? Não, nem, ninguém, nada. Às vezes em uma própria palavra aqui, olha, anormal. Na verdade, estou dizendo que não é normal. Inútil. Na verdade, estou dizendo, né, que aquilo não foi útil. Desnecessário. Já estou afirmando que aquilo não é necessário. E aí temos formas diversas de demonstrar a negação em uma frase. E além disso, temos também aqui, às vezes, dupla negação. Olha, não havia ninguém na sala. Utilizamos aqui o não e depois, olha, reforçamos com
né, com a palavra ninguém. Nós ainda temos também algumas frases, né, que são escritas de forma, né, assim, produzidas com essa polaridade negativa, mas na verdade elas têm essa demonstração de querer declarar alguma coisa de forma indireta. Olha isso. Ele não é nada baixo. Na verdade, eu estou querendo dizer que ele é alto. Não tenho medo. Na verdade, eu quero dizer que tenho coragem. Ela não é nada boba. Eu estou aqui, olha, indiretamente dizendo, ela é muito esperta. Não sou um mau caráter. Na verdade, olha, a minha intenção é dizer, sou um bom caráter. Então é isso, gente. São frases, né? Formas, maneiras de nos comunicarmos aí no nosso dia a dia. E é isso, agora é com você, né? Releia aí todas essas ideias e faça suas atividades. Um grande beijo.